Vamos conversar com o professor Aderson Barros. Ele vai falar sobre o tema do momento, sobre a reforma trabalhista, que, como a gente mesmo conversou aqui, não é mais reforma, já é lei. A gente vai saber o que mudou, o que continua e como o trabalhador pode melhorar ou piorar de vida. Vamos receber o nosso entrevistado, que também é colunista do Portal PN, você sabe disso. Professor Aderson, boa tarde. A primeira pergunta seria, é uma boa tarde para o trabalhador brasileiro? Boa tarde. Se virmos pelos dois lados, né, essa questão da reforma que vinha sendo costurada nas duas casas do Congresso, ela vem num momento que era necessário tanto para ambas as partes, né? E a gente analisar com muita cautela, o trabalhador em si, ele não perde nos seus direitos pétreos, como, por exemplo, o artigo 7º da Constituição, são direitos garantidos. E, por outro lado, precisava haver um ajuste de funções, de benefícios. Agora, claro que existe também umas perdas para o trabalhador, né? Principalmente a gente, no desenvolvimento aqui da palestra, vai lhe dizendo mais ou menos aquilo que for perguntado. Perfeito. Professor Aderson, eu vou transmitir para o senhor aquelas dúvidas que eu estou vendo que as pessoas estão fazendo, principalmente as pessoas de camadas mais simples da população. Então, eu vou transmitir dúvida por dúvida de uma forma bem rudimentar, bem didática. Fala-se muito sobre a questão do horário de almoço, que para o trabalhador é uma coisa importante para que ele possa respirar, principalmente aquele trabalhador braçal. Como vai ficar a questão do horário do almoço? É negociado direto o patrão com o empresário pode impor uma diminuição muito radical, por exemplo, 20 ou 15 minutos para o almoço? Professor Aderson, fale sobre isso. É uma boa pergunta, por sinal. Olha, veja bem, a questão do horário do almoço, que hoje se encontra entre 2 horas e 1 hora, dependendo da carga de trabalho, né? 8 horas, 6 horas, ela poderá ser negociada para 30 minutos. Mas isso aí tem que ser negociado através de um acordo coletivo, que aí envolve quem? O sindicato, o trabalhador e o empregador. Para tanto, esse horário ele tem que ser compensado e não pode ser em prejuízo do trabalhador. Não é que simplesmente o empregador vai opinar e dizer a partir de amanhã são 30 minutos. Não, é necessário o acordo coletivo entre as partes. Então esse acordo é necessariamente coletivo. O empregado não pode dizer funcionário tal e funcionário fulano. Não. Eu quero vocês almoço apenas 20 minutos. Não pode isso. Absolutamente. O mínimo de 30, né? 30 minutos. Perfeito. Uma dúvida, então, tirada. Outra preocupação do trabalhador, o senhor já falou isso, explanou isso na primeira resposta, mas só para a gente explicar de maneira bem didática. Questões como seguro-desemprego e 13º continuam existindo, da forma que estão. Essas garantias aí não são como dizia o Magre, né, imexíveis. Elas não foram alteradas, elas continuam no mesmo que está. FGTS, INSS, hora extra, 50% das horas extra trabalhadas, se for noturna, 100%, nada disso foi mexido. Perfeito. Outra dúvida que as pessoas têm em relação a assinar carteira de trabalho e terceirização. O que muda para as pessoas que já estão com carteira de trabalho ou aquelas que estão em vias da empresa assinar carteira de trabalho? Não, a carteira de trabalho é obrigatória. Inclusive, 48 horas depois, ela tem que estar com a carteira entregue, assinada, reconhecida, né? Não mudou a relação trabalhista. Então, se você pretende um emprego, passou naquela fase dos testes, vai começar o emprego, tem que assinar a carteira e entregar em 48 horas, ela é devidamente autorizada para o trabalho. Perfeito. Outra dúvida que as pessoas estão tendo, professor Aderson, essa conversa está sendo bastante didática, que eu estou percebendo pelo Facebook, pelo Twitter, é em relação às férias. Como está a questão? Atualmente são as férias de 30 dias que o trabalhador tem direito, um direito jurídico garantido. Atualmente as férias podem ser negociadas, elas não são mais 30 dias, como é que vai funcionar com a nova lei? Bom, particularmente, eu vejo as férias benefício para o trabalhador, porque os seus direitos não foram retirados. Os 30 dias de férias, nem muito menos um terço de férias. Então, isso é ponto. Isso fica. O que foi autorizado é que ele pode negociar as férias em 3 situações, de 3 vezes, no mínimo uma de 15 dias. Veja bem, quem é casado, tem filho, ou não casado e tem filhos, e às vezes os filhos têm férias em julho e janeiro, aí ele só tirava férias em outubro. Então, não curtia as férias dos filhos. Ele agora pode, Cefas, dividir essas férias
Entendeu? Eu acho por esse lado benéfico. Perfeito. Mas o senhor falou da parte que beneficia o empregado, mas em relação, por exemplo, vamos à situação oposta. Os filhos têm 30 dias de férias e o funcionário quer aproveitar aqueles 30 dias para ir para uma fazenda, ir para o interior ver a família, e o patrão diz, não, eu preciso de você nesse mês, só vou liberar 10 dias. Isso pode acontecer? Pode, desde que ele negociou antes, né? Lá no pedido de férias dele, o período que ele ia tirar férias. Eu acho que é benéfico, nesse sentido é benéfico, porque aí não mexeu nos direitos adquiridos das férias. Perfeito. E em relação à aposentadoria, que é uma outra etapa, qual a opinião do senhor sobre a reforma da Previdência e sobre a polêmica questão da aposentadoria, que é outra pauta bomba, digamos assim? Qual a opinião do senhor? A questão da Previdência, que não está atrelada aqui à mudança trabalhista, né? Mas a Previdência ela ainda está sendo costurada. E eu acho, da forma como ela se encontra, deverá haver muitas alterações, que não vai ser tão fácil como foi a reforma trabalhista. A previdenciária ela precisa de adequações, porque existem muitos tipos de categorias, atividades, e não pode ser daquela forma linear. É mais delicada do que a trabalhista. Bastante. Eu atrelei uma outra porque é o mesmo projeto político, né, do Poder e do Congresso. Então a tendência é que se aprove, mas como o senhor falou, pode ter mudanças. E eu acho que também a questão da reforma previdenciária, ela demanda mais cuidados. Então, a reforma trabalhista, a gente tinha uma necessidade de ser posta. Agora, um tópico aí que não foi ventilado, mas se for me permitido, eu vou falar, a questão da contribuição sindical, né? Muita gente diz assim, olha, o sindicato perdeu o sentido, eu não vou pagar mais aquela contribuição, que é aquilo absurdo, mas veja, você vai precisar do sindicato.